Há 3 anos, eu passei 20 dias na China com a missão de fazer um documentário, e foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Eu fui há 4 anos e fui da primeira equipe brasileira a participar do projeto, então a gente não tinha ideia do que esperar. Eu participei da edição do ano passado, mas mesmo já sabendo das experiências anteriores, viver na pele foi totalmente diferente. Toda vez que eu tento explicar o que é o Look in China pra alguém, as pessoas sempre ficam chocadas. É muito intenso, né? Você vai por 20 dias para a China e no final você precisa entregar um documentário de 10 minutos, com a ajuda de um produtor chinês, que às vezes também é seu tradutor. E não só isso, mas além do filme você também tem que entregar legenda em inglês e mandarim, fazer pôster, entregar uma espécie de relatório, corrigir cor, fazer edição de som e a mixagem. E ainda por cima você ainda precisa apresentar seu filme em uma grande cerimônia de encerramento. Eu lembro que quando a gente recebe a notícia de que a gente vai pra China, né? A gente acha que a gente vai poder conhecer muita coisa. Só que a realidade é que você tem literalmente um dia pra turistar e no dia seguinte começa a gravação. E na verdade você acaba realmente conhecendo muita coisa, só que não como turista. Todo dia você está descobrindo coisas novas, só que acaba sendo de um jeito que você nunca teria tido contato se não fosse uma experiência desse tipo. E a gente mal se acostumou com o fuso e já começa a filmar, né? Você sai do Brasil sabendo seu tema. E você tenta até se planejar em cima disso, só que quando chega lá, tudo é muito diferente do que você imaginava e seu planejamento vai praticamente pro lixo, assim. O meu plano era acompanhar a vida de um lutador que estava participando de competições em um festival em Xinjiang. Mas o meu tema caiu, no final das contas, e eu precisei achar um novo. E enquanto todos meus amigos já estavam filmando e eu vi o resultado incrível deles, eu ainda estava completamente sem norte. O meu tema não caiu, ainda bem. E ele era sobre cestas artesanais de bambu fabricadas na vila de Longshui. 这是龙水村，我住在这个村子里。Só que quando eu cheguei na vila, eu e a minha produtora e tradutora Shanika, a gente foi surpreendida porque o nosso suposto personagem não queria mais conversar com a gente. Então toda essa ideia de tentar estabelecer uma conexão emocional caiu por terra e pior do que isso, eu não tinha ninguém para me guiar ali na vila. E ainda por cima, você sente que tá invadindo o espaço das pessoas, porque eu abria a câmera e começava a filmar a casa delas, o trabalho delas, e eu não conseguia nem me comunicar para pedir licença, assim, né? Quando eu comecei a filmar, eu tava totalmente insegura, porque além de tudo isso, tem toda a parte técnica, que você tem que garantir que você tá gravando o som, você tem que garantir que você configurou a câmera certo. E daí eu lembro que eu fui filmando que ia aparecer na minha frente sem entender direito pra quê ou por que eu tava fazendo isso. Mas eu acho que nessa hora que a gente se vê tendo que tomar várias decisões ao mesmo tempo, não tem experiência no mundo que livre a gente desse sentimento de angústia. Porque tem isso de que a gente aprende a fazer filme sempre muito em equipe, né? E acho que foi a primeira vez que eu não tinha ninguém do meu lado para perguntar a opinião ou dividir a responsabilidade das minhas escolhas. E ainda por cima, a Abby, a minha produtora e tradutora, também não tinha nenhuma experiência com filmagem. E isso levou a uma das experiências assim mais memoráveis que eu tenho do projeto, que foi um dia que eu nem lembro exatamente como, mas eu sentei na frente da Abby antes da gente começar a filmar e a gente ficou muito tempo chorando uma na frente da outra. Não, eu acho que o dia do choro ele realmente chega pra todo mundo, mas ele também é muito importante, porque é importante você se expor, assim, você aprende a se expor e você mostrar suas fragilidades e dividir com quem tá ali no mesmo barco que você, assim, né? Como nenhuma de nós conseguia se expressar em inglês direito, né? Acaba que é bem bonito como você procura outras formas de se expressar. Então a gente pegou uma na mão da outra, chorou muito, tudo tentando dizer que a gente ia dar um jeito de fazer tudo funcionar e que a gente estava ali uma para outra. E acho que isso fez toda a diferença para o resto da filmagem e deixou tudo muito mais leve. One, two, three, go! No final das contas, eu e minha produtora escolhemos um novo tema, o arco e flecha do povo Shibô. Só que eu demorei muito tempo para
achar meus personagens e para descobrir qual que ia ser o filme em si. O meu tema era uma dança milenar de celebração ao Confúcio. No ano que eu fui, a gente tinha um esquema um pouco diferente. Tinha um produtor e um tradutor. Só que acontecia às vezes de o produtor não falar tão bem inglês. Mesmo sendo uma pessoa bem mais da área de audiovisual e que isso ajudava bastante. Por conta disso, eu e o Guhao, a gente tinha uns problemas de comunicação, às vezes. Mesmo com a ajuda do Chuton, que era nosso tradutor, que tentava muito, mas às vezes tinha coisas técnicas que era difícil para ele traduzir. E no começo, a gente ficava muito frustrado de não conseguir passar um pro outro o que a gente estava realmente pensando. Mas com o passar do tempo, a convivência e aplicativos de tradução, a gente conseguiu começar a fluir melhor. Até o ponto que parecia que a nossa comunicação era por telepatia, assim, uma coisa muito louca. Acho que tem essa coisa que no Look in China você cria um vínculo muito único, não só com a sua produtora, mas também com todo mundo que vai junto, né? Essa coisa de passar perrengue junto, acho que é um dos melhores jeitos de fazer uma amizade. Acho que tem uma coisa que, para além da gente aprender a se expor para os nossos parceiros, assim, mais diretos, a gente também tem que estar sensível para o que acontece ao nosso redor, assim. É muito sobre você estar aberto para fazer essas conexões inesperadas, né? E você tem que ter um jogo de cintura porque é um tratamento de choque, assim, né? Em poucos dias você já tem que começar a estar aberto. Okay, so can you ask him where are the parents of the children? Eu lembro que eu tava muito desesperada tentando encontrar o fio narrativo do meu filme e até que eu comecei a entender que o meu principal assunto, na verdade, era aquela vila que eu tinha passado todos aqueles dias intensos. E eu percebi que aquela arte de fazer cestas sofria com um processo de êxodo. Só havia os artesãos mais antigos e idosos e seus netos e que provavelmente eles também iriam embora da vila. Para mim foi muito marcante quando eu me vi criando uma relação com a Yanshin, que é a criança que narra o meu filme, e foi de um jeito muito orgânico e sincero. Quando ela começou a me apresentar a vila, eu entendi que do mesmo jeito que ela estava me guiando por lá, ela também deveria ser a pessoa que guiaria o meu filme. 我的名字叫郭妍欣，我今年10岁了。 Eu acho que tem também isso de que você faz a filmagem inteira, você acha que foi a coisa mais difícil e daí vem a montagem e te tratora, assim, porque acho que a montagem foi uma das coisas mais intensas que eu já fiz. Eu acho que eu nunca dormi tão pouco quanto naqueles dias. E essa coisa que você tem um monte de material filmado, mas é tudo numa língua que você não conhece. Então demora muito tempo para você entender que filme que você pode fazer e você tem pouquíssimo tempo para fazer esse filme de fato. Só quando você tem a tradução na sua mão é que você começa a entender qual é o filme que você tem, né? E daí você descobre que essas conversas, elas às vezes foram para lugares que você nem conseguia imaginar. E daí talvez você não tenha material para contar essas histórias, né? Nossa, o meu problema foi exatamente o oposto. O meu produtor, o Guhao, era muito entusiasta dos gadgets, assim, a gente teve possibilidade de explorar vários equipamentos. Mas eu tinha na montagem tanto material, de tanta câmera diferente, tanto dia de filmagem, que dava pra fazer uns 3 filmes ali, mas eu não conseguia escolher um pra começar. E aí eu olhava pro lado, via os meus amigos na ilha de montagem, avançando, criando filmes lindos, e eu ainda tava escolhendo plano. E eu comecei a ficar bem desesperada. É muito perigoso, né? Essa armadilha de você começar a se comparar com os outros, né? Porque é entender que cada um ali tá lidando com as próprias angústias e surpresas e que o processo vai ser diferente para cada um, né? E a gente vai aprendendo mesmo a observar o que realmente importa no nosso filme. Comigo aconteceu uma coisa que tem um momento muito importante no filme, que aparece um carroceiro e ele começa a narrar uma parábola sobre a piedade filial do Confúcio e a rua Chueli, que é uma rua paralela ao templo, onde fica todo o comércio, que é uma rua super importante. Isso tinha tudo a ver com o meu tema, absolutamente tudo a ver, e foi completamente acaso, assim, a gente estava filmando a rua, abriu a câmera ali na rua, e de repente ele apareceu
e começou a contar essa história para as passageiras dele, e ele nem sabia que a gente estava filmando. Então foi realmente um presente. Eu acho muito bonito isso, de como o documentário tem muito do acaso e saber usar o acaso, né? Um dos cortes que as pessoas sempre comentam comigo do meu filme é um negócio que eu zero planejei. 比他承受能力可能稍微重一点，他有些时候呢就承受不住。将来你想不想往职业运动员、专业运动员？ O pai só saiu para atender o telefone, eu continuei com o enquadramento, porque eu não sabia quando que ele ia voltar. E foi exatamente nesse momento que o filho dele começou a se abrir. 可能不会吧，因为在大学可能要放弃那种射箭。 E eu, como uma pessoa que gosta muito de ter tudo planejado e sob controle, foi uma experiência ter essa coisa de o tema ter caído, de estar num lugar em que eu não sei falar nada da língua, que eu faço entrevistas e eu não tenho a menor ideia do que as pessoas estão respondendo. Acho que tudo isso me ensinou muito bem a respirar fundo e um pouco me deixar levar também. E a ter essa atenção e paciência para aproveitar as oportunidades quando elas aparecem e não ficar só ansiosa, tentando prever tudo que vai acontecer, né? E acho que especificamente no Look in China, que é um processo louco, que a gente tem que fazer um filme do começo ao fim em menos de 20 dias. Tudo isso fica mais difícil, né? Fica mais aflorado. E uma hora o prazo aperta e você tem que acabar e entregar, não tem jeito. E eu acho que é importante você olhar para dentro, aprender a aceitar as imperfeições e entender que aquele é o melhor resultado que a gente consegue chegar, assim, né? E utilizar as imperfeições a seu favor também, né? Sim, acho que o Look in China ensina muito bem essa coisa de aprender a fechar um ciclo, né? Aprender a concluir o trabalho e aprender a aceitar que o filme é resultado de tudo que você viveu, em partes boas e partes ruins incluídas. E acho que a gente aprende também que a gente é capaz de fazer. Não, com certeza, assim, é um aprendizado que fez muita diferença na minha vida, assim, eu sou uma profissional, uma pessoa antes do Look in China e eu sou uma depois, assim. Acho que para todas nós, o Look in China foi um divisor de águas. Eu acho que o Look in China é um pouco sobre isso, sobre esses encontros inesperados e a possibilidade disso se tornar uma memória inesquecível e uma vivência transformadora. Independente do lugar do mundo que você tá, tem uma coisa muito universal, que é na relação, assim, da troca, né, do momento da filmagem. E a parte mais preciosa dele estava na oportunidade de conhecer pessoas e lugares que eu provavelmente nunca teria conhecido se não fosse pelo Look in China. E aí você sai dessa viagem incrível com um filme, com um documentário. Isso é sensacional. E ter tido essa experiência foi importante para eu ganhar a confiança de que eu consigo fazer um filme. Mas Look in China tá aí para mostrar que a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina. O filme ficou muito honesto da maneira como eu vejo o mundo e como eu filmo as coisas. Depois dessa experiência eu comecei a fazer mandarim e eu morro de vontade de voltar para a China. Eu tenho um enorme agradecimento por todos e guardo a experiência com muito carinho e gostaria de um dia poder voltar e rever todos aqueles que me receberam tão bem. Estar no Look in China e ter conhecido aquelas pessoas é uma coisa que vai me marcar pro resto da minha vida. Eu imagino que ele transformou e fez muitas memórias bonitas para muitas pessoas.